Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje preparamos um resumão da obra Marília de Dirceu, de Tomás Antônio Gonzaga, para fazer parte do Literatura em Série, preparado pela professora Eliane. Preparem-se para desvendar os mistérios, amores e dramas que se escondem por trás desses versos. Essa obra, que é um verdadeiro clássico, foi publicada pela primeira vez em 1792. Estamos falando do período neoclássico, que no Brasil conhecemos como arcadismo. Mas o que isso significa? É uma época em que a galera buscava uma vida mais simples, em contato com a natureza, fugindo da artificialidade e do luxo que a vida na cidade começava a impor. Tinha muita influência dos ideais iluministas, sabe? Aquela coisa de razão, equilíbrio e também dos modelos clássicos gregos e latinos. É o fugere urbem, o carpe diem, em pleno vapor. E quem é o gênio por trás de tudo isso? Tomás Antônio Gonzaga, um poeta luso-brasileiro. Ele nasceu em Portugal, mas se radicou aqui em Minas Gerais, onde sua vida tomou um rumo decisivo. Gonzaga não era só um poeta, viu? Ele era um intelectual e, como muitos de sua época, se envolveu na Inconfidência Mineira, aquele movimento super importante pela libertação do Brasil do domínio português. Esse envolvimento marcou profundamente sua obra e sua vida, como veremos. Tomás Antônio Gonzaga, nascido em 1744 e falecido em 1810, era um homem à frente do seu tempo. Formou-se em Direito e veio parar em Vila Rica, a atual Ouro Preto, como juiz. E foi lá que a história de amor central de Marília de Dirceu começou. Ele se apaixonou perdidamente por Maria Doroteia Joaquina de Seixas, uma paixão que inspiraria a personagem Marília. Mas essa história de amor não teve um final feliz. A Inconfidência Mineira o levou à prisão e, posteriormente, ao exílio em Moçambique, onde ele passaria o resto de seus dias e onde, infelizmente, faleceu. Uma trajetória de vida que se confunde com a literatura. O tema central de Marília de Dirceu é o amor, mas um amor muito específico. O amor idealizado entre o pastor Dirceu, que é o próprio Gonzaga. Um alter ego. E Marília, que, como já contei, é inspirada na sua amada real Maria Doroteia. A obra é um mergulho no ideal de vida bucólica, com o poeta imaginando uma existência simples e feliz ao lado de sua amada, em meio à natureza. Sabe aquela imagem de Campina Verde, ovelhinhas, riachos e um amor tranquilo? É exatamente isso. A estrutura da obra é super interessante porque reflete os diferentes momentos da vida do autor. Ela é composta por 3 partes, cada uma escrita em um período distinto e com um tom bem diferente. A primeira parte, publicada em 1792, foi escrita antes da prisão de Gonzaga. Aqui, a gente vê Tomás Antônio vivendo o auge do seu amor e do seu ideal arcádico. Dirceu é o pastor apaixonado que celebra sua paixão por Marília e sonha com uma vida simples no campo, bem longe da ambição e do luxo da corte. O tom é otimista, cheio de amor e idealização. Os temas principais são o amor puro, a natureza como refúgio e cenário perfeito, a simplicidade da vida e a felicidade pastoral. Querem um exemplo de como essa idealização é linda? Ele escreve: Eu, Marília, não sou algum vaqueiro, que viva de guardar alheio gado, de tosco trato, de expressões grosseiro, dos frios gelos e dos sóis queimado. Reparem bem, Dirceu se apresenta como um pastor culto e sensível, diferente dos rudes camponeses que a gente poderia imaginar. Ele é o ideal do homem equilibrado e virtuoso, que o arcadismo tanto valorizava. Um pastor filósofo, por assim dizer. Aí vem a segunda parte, publicada em 1799. E aqui, gente, o jogo vira completamente. Essa parte foi escrita enquanto o poeta estava preso, por causa da Inconfidência Mineira. O tom muda radicalmente. Agora é melancólico, cheio de saudade e reflexão. Dirceu lamenta o afastamento de Marília e, claro, da sua liberdade. Ele expressa toda a dor do cativeiro, do exílio. A natureza, que antes era só beleza e idealização, se torna um símbolo da liberdade perdida. É o sofrimento humano à flor da pele, em contraste com a leveza da primeira parte. Um exemplo desse tom triste e reflexivo é quando ele diz: Ah, se eu pudesse, ó minha amada, agora voar ao pé do monte, onde a ti ver pudesse e a doce fonte que o prado namorou. Dá pra sentir a dor, né? O desejo de voltar para aquele cenário de felicidade e amor que agora está tão distante. É um grito de angústia e saudade. E a terceira parte? Bom, essa é um pouco controversa. A autoria dela é discutida e há muitas dúvidas se foi realmente escrita por Gonzaga.
ela mantém o tom de saudade e tristeza, com o eu lírico ainda recluso e distante da amada. Alguns estudiosos acreditam que pode ter sido escrita por outro autor, tentando dar uma continuação à história, talvez com a intenção de concluir a jornada do poeta. Independentemente da autoria, ela reforça a atmosfera de desolação que a prisão e o exílio trouxeram. Mas vamos falar um pouco mais sobre as características do arcadismo presentes nessa obra. Primeiro, o bucolismo, que é aquela exaltação da vida simples no campo, como já mencionamos. Depois, a idealização amorosa. O amor é puro, constante, perfeito, quase inatingível. O pastoralismo, com o uso de pastores como personagens simbólicos, é outra marca forte. A imitação dos clássicos, com referências à poesia greco-latina, mostra a erudição do autor. O racionalismo e o equilíbrio são evidentes. Tudo é medido, sereno, harmonioso, mesmo na dor. E a linguagem é simples e clara, com versos de ritmo suave, sem exageros. É uma poesia que busca a beleza na simplicidade e na fluidez. E os personagens? Dirceu é o próprio Tomás Antônio Gonzaga, o pastor-poeta que sonha com a vida simples e o amor tranquilo. Marília é a idealização da mulher amada, um símbolo de pureza, beleza e fidelidade. Eles são arquétipos que representam o ideal arcádico e as dores da realidade. Além do amor e da vida bucólica, Marília de Dirceu aborda temas secundários muito relevantes. A efemeridade da vida e da juventude, a certeza de que tudo passa, o contraste entre o ideal que o poeta sonha e a dura realidade que ele vive. A busca incessante pela liberdade, que se torna ainda mais pungente com a prisão de Gonzaga. E, claro, a passagem do tempo e a saudade, sentimentos universais que permeiam toda a obra. A mensagem central de Marília de Dirceu é profunda. O poeta nos mostra que a felicidade verdadeira está na simplicidade da vida e no amor sincero, longe da vaidade e do poder. Contudo, sua prisão e a consequente separação de Marília revelam o conflito eterno entre o ideal e o real. Essa dualidade, essa luta entre o que se sonha e o que se vive, é um dos traços mais humanos e profundos da obra, que a torna atemporal. A importância literária de Marília de Dirceu é gigantesca. Ela é considerada a obra máxima do arcadismo brasileiro, unindo lirismo, equilíbrio formal e uma carga emocional fortíssima. Mais do que isso, ela serve como uma ponte, uma transição entre o racionalismo do arcadismo e o sentimentalismo que viria com o romantismo. Gonzaga consegue expressar emoção e sofrimento humano com uma profundidade que anuncia a nova fase da literatura. Então, para você que está se preparando para o vestibular ou quer apenas se aprofundar, lembre-se desses pontos-chave. O autor é Tomás Antônio Gonzaga. O estilo é arcadismo ou neoclassicismo. A forma é lírica amorosa, geralmente em versos decassílabos e redondilhas. Os temas são amor-natureza, simplicidade, saudade e prisão. Os personagens principais são Dirceu, que é o alter ego do poeta, e Marília, que representa Maria Doroteia. E a obra tem 3 partes, sendo a terceira de autoria duvidosa. É uma obra que nos convida a refletir sobre o amor, a liberdade e a busca pela felicidade em um mundo cheio de contradições. Marília de Dirceu é um espelho das paixões humanas, dos ideais que nos movem e das realidades que nos confrontam. Espero que essa viagem pela obra de Tomás Antônio Gonzaga tenha sido tão enriquecedora para vocês quanto é para mim. Se gostaram, não esqueçam de deixar o seu like, compartilhar com os amigos e se inscrever no canal para não perderem os próximos conteúdos. Para que esse resumão ficasse ainda mais completo para vocês, eu trouxe as expressões em latim que eram utilizadas nesse período. Vocês sabiam que no arcadismo, também conhecido como neoclassicismo, os poetas buscavam inspiração nos valores da antiguidade clássica? Eles eram apaixonados por equilíbrio, simplicidade, razão e uma harmonia profunda com a natureza. Para expressar tudo isso, eles usavam certas frases em latim, que são as famosas máximas arcádicas. Prepara o caderninho, porque isso é ouro! Vamos começar com uma das mais icônicas, locus amoenos. Já ouviram falar? A tradução é linda, lugar ameno, lugar agradável. E o significado é exatamente isso. Refere-se àquele ambiente natural idealizado, sabe? Um campo tranquilo, cheio de flores coloridas, riachos cristalinos,
árvores frutíferas. É onde o pastor-poeta, que muitas vezes era o próprio autor, vivia em paz e harmonia. É o cenário dos sonhos da poesia arcádica, que valoriza a vida simples e bucólica, bem longe da correria e das ambições da cidade grande. Pensem comigo, quem não gostaria de um cantinho assim? Um exemplo perfeito está na obra Marília de Dirceu, do nosso Tomás Antônio Gonzaga. Ele imagina viver com a amada Marília em um verdadeiro locus amoenus, cuidando do rebanho e desfrutando do amor e de toda essa beleza natural. Ele diz: nosso teto será o arvoredo altivo que nos cobre do sol que nos aquece. Que imagem linda, não é mesmo? É a pura essência da vida no campo. A próxima expressão é igualmente profunda. Aurea mediocritas. Traduzindo, temos média dourada ou justo meio. Gente, essa é uma lição de vida. Ela representa o ideal de equilíbrio e moderação. A ideia é não desejar demais, mas também não viver na pobreza extrema. O verdadeiro sábio é aquele que vive com simplicidade e contentamento, valorizando o que é realmente essencial. Essa expressão vem lá do poeta romano Horácio, um dos grandes mestres admirados pelos Árcades. Os poetas arcádicos viviam e respiravam a aurea mediocritas, exaltando a alegria de uma vida simples no campo, em vez de correr atrás de riquezas e poder. Eles diziam: mais vale um campo em paz do que o luxo em aflição. É uma filosofia que nos faz refletir sobre o que realmente importa na vida. E que tal fugere urbem? Essa é bem direta: fugir da cidade. Ela expressa o desejo ardente de se afastar da vida urbana, que era vista como corrupta, cheia de vaidades e artificialismos. O campo, para eles, era o santuário da pureza, da moral e da verdadeira felicidade. É o escape, o refúgio. Em Marília de Dirceu, novamente, Dirceu sonha em largar a vida social e os cargos públicos para viver com Marília no meio da natureza. Isso é um exemplo claríssimo do fugere urbem. Quem nunca sentiu essa vontade de se desconectar e ir para um lugar mais calmo? Agora, uma que todo mundo conhece, mas talvez não associe tanto ao arcadismo. Carpe diem. A tradução é clássica: aproveita o dia. Mas no contexto arcádico, ela tem um toque especial. Não é um hedonismo desenfreado, é um carpe diem moderado, equilibrado. É aproveitar o presente com sabedoria e serenidade, sem se preocupar demais com o amanhã. É viver o agora com consciência. O poeta arcádico quer viver intensamente o amor e a juventude, porque o tempo é breve. Lembram da frase: colhamos, Marília, as flores da vida, que o tempo apressa, que o tempo convida. É um convite a saborear cada momento. A penúltima expressão é inutilia truncat, cortar o que é inútil. Essa máxima defende a simplicidade e o desapego. A ideia é eliminar o supérfluo, o excesso, e se concentrar apenas no essencial para viver bem e com virtude. É uma crítica direta ao luxo, à ambição desmedida e à vaidade. Uma lição atemporal, não acham? Os poetas arcádicos aplicavam o inutilia truncat quando escolhiam a vida no campo, um amor puro e a tranquilidade, rejeitando a agitação e a corrupção da vida citadina. Eles sabiam o que era realmente importante. Para fechar com chave de ouro, embora não seja latim, precisamos falar do bucolismo. A palavra vem do grego boukolos, que significa pastor. O bucolismo é esse espírito pastoril que permeia as obras arcádicas. O poeta se apresenta como um pastor idealizado, que vive em contato profundo com a natureza e fala de amor, de harmonia e da vida simples. Essa linguagem simbólica vem da poesia greco-latina, especialmente das bucólicas de Virgílio. O próprio pseudônimo Dirceu, usado por Gonzaga, é um artifício típico do bucolismo. É a representação da vida perfeita e pura que eles tanto idealizavam. E aí, gostaram de desvendar esses tesouros do arcadismo? É incrível como essas expressões em latim ainda nos fazem refletir sobre a vida e seus valores até hoje. Espero que tenham curtido e aprendido muito. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar com seus amigos que amam literatura e, claro, se inscrever no canal para não perder os próximos conteúdos. Um grande abraço e até a próxima!